Infelizmente esgotou-se. Sim, excelência. Para concluir. Muito obrigado. Bom, apenas em resumo, a sentença, portanto, aponta nesse sentido, julgou improcedente a ação e, por tais motivos, não quero crer que a ação, a queixa-crime, acaba por revelar fatos típicos. Acredito sim que há um embate entre as partes, não representando o crime tais fatos, até porque são retorções e apenas publicações aonde divulgam-se a vida pregressa do senhor José Hercílio, que é político já conhecido. Muito obrigado, excelência. Palavra do gabinete relator. Senhor presidente, agradeço o cumprimento do eminente advogado. Em relação à questão trazida da tribuna sobre a eventual, e digo eventual porque não se encontra nos autos, a eventual propositura e posterior recente desistência de uma ação civil pública contra os jornais, pelo que eu entendi, contra os jornais, não contra o querelado, a meu ver, em nada influencia, mesmo que procedente e a boa-fé do advogado pressupõe a veracidade das afirmações, mesmo que verdadeiras, a meu ver, não alteram a possibilidade de continuidade desse julgamento, porque as matérias são publicadas em ambos os jornais como informe publicitário, ou seja, matéria paga. São publicadas como matéria paga, portanto, evidentemente, do ponto de vista da responsabilidade, distrita responsabilidade do querelado, contra quem, também pelo que informado a tribuna, não havia ação civil, nem desistência, pelo que... Então, me atenho ao que se encontra nos autos e fiz distribuir relatório e voto a vossas excelências, de tal sorte que resumirei o meu voto. Cuida-se de queixa-crime oferecida por José Hercílio contra o deputado federal Abelardo Camarinha, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 140, combinado com 141, inciso 3, ambos do Código Penal. Segundo o querelante, as informações ofensivas às suas honras, veiculadas no Jornal da Manhã em um dia e no Jornal Correio de Marília em outro dia, por meio de nota de esclarecimento, foram as seguintes: Vossas Excelências têm em mãos e, em substância, é aquilo que já li do meu relatório. Digo eu, afirma-se na inicial que as ofensas seriam uma retaliação ao recebimento por esta Corte, em 24 de março de 2010, da queixa-crime ajuizada pelo querelante contra o querelado, nos autos do inquérito 2503 desta Suprema Corte. Os autos foram instruídos com um exemplar, num caso do Jornal da Manhã, no outro caso do Jornal Correio de Marília. Inicialmente, observo que o direito de queixa foi exercido dentro do prazo de 6 meses estabelecido pelo artigo 103 do Código Penal. O querelante tomou conhecimento dos fatos presumidamente no dia da data da publicação da nota de esclarecimento e apresentou a queixa-crime em data, portanto, oportuna. A questão agora submetida a julgamento diz respeito à existência de substrato mínimo probatório que autoriza a deflagração da ação penal contra o querelado, levando em consideração o preenchimento dos requisitos do artigo 41 do CPP, não incidindo qualquer uma das hipóteses do artigo 43, hoje, artigo 395, na redação da Lei 11.719. De acordo com o ordenamento vigente, a queixa, tal qual a denúncia, deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando for o caso, o rol de testemunhas. Tais exigências se fundamentam na necessidade de precisar com acuidade os limites da imputação, não apenas autorizando o exercício da ampla defesa, como também viabilizando a aplicação da lei penal pelo órgão julgador. A verificação acerca da narração de fato típico, antijurídico e culpável, da inexistência de causa de extinção da punibilidade e da presença das condições exigidas pela lei para o exercício da ação penal, revela-se fundamental para o juízo de admissibilidade e deflagração da ação penal em qualquer hipótese, mas guarda tratamento mais rigoroso em se tratando de crimes de competência originária do Supremo Tribunal Federal. Como percussientemente anotado no parecer do Ministério Público Federal, injuriar significa ofender a honra subjetiva da vítima, sua dignidade ou decoro, abalando o conceito que faz de si próprio, como esclareceu o ministro Marco Aurélio no inquérito 2543, e aqui transcrevo esse precedente da relatoria do eminente ministro Marco Aurélio. A análise perfunctória da matéria divulgada no Jornal da Manhã, e também a mesma no outro jornal, demonstra que aparentemente o querelado teria extrapolado o âmbito das meras críticas ou do fornecimento de informações aos eleitores
ao se referir ao querelante como psicopata e criminoso. É irrelevante para a consumação do delito descrito no artigo 140 do Código Penal a comprovação da veracidade dos fatos imputados ao querelante na nota de esclarecimento, os quais não são objeto do crime de injúria, já que este cuida tão somente da atribuição de qualidades negativas à vítima. As expressões utilizadas pelo deputado federal, em tese, possuem carga ofensiva suficiente para macular a honra subjetiva do querelante e atingir sua dignidade, ainda mais quando se leva em conta que foram reproduzidas pela imprensa escrita de expressiva circulação no local da conduta. É sabido que a presença de justa causa para a deflagração de uma ação penal é um dos pilares mestres de um processo penal verdadeiramente legítimo sob a ótica da lei maior, preocupado em subsumir o comportamento do infrator ao previsto na lei penal, mas sem se descurar quanto à observância dos preceitos contidos no texto magno. Nesta etapa processual, a queixa ou a denúncia só serão rejeitadas quando patente a tipicidade perceptível de pronto, sem necessidade de produzir prova. A falta de justa causa, portanto, deve ser provada de plano, ainda que passível de dúvida. O que você quer dizer é que, havendo indícios fundados sobre a existência do injusto penal e o elo com o acusado, deve-se admitir a abertura da ação penal, seja ela de natureza privada ou pública. Não se pode confundir jamais este momento de incerteza com aquele estabelecido ao final do término da instrução. E aí, nessa atuada, vou fazendo outras anotações de meu voto. Advirto que tal juízo é preliminar e inicial, de modo que o mérito da questão propriamente dito apenas será desvelado após a necessária instrução criminal. Portanto, não cabe nesse momento uma análise mais aprofundada no sentido da alegada ausência de dolo, fundamentada no exercício de liberdade de imprensa e no dever de informação aos eleitores. E aí também faço outras considerações sobre esse aspecto e digo que, reunidos assim os elementos necessários para o recebimento da queixa-crime com a aplicação da causa de aumento da pena do 141.3 do Código Penal em razão da prática do delito por meio da imprensa escrita. Observo, finalmente, senhor presidente e nobres colegas, que igualmente tramita perante essa corte, e estamos julgando em conjunto, o inquérito 2969, cujo objeto é a prática da conduta idêntica àquela imputada ao querelado nos presentes autos. Esta outra, ocorrida em 30 de março de 2010, devendo ambos serem reunidos para processamento e julgamento conjunto, inclusive para, se o caso, verificar-se eventual ocorrência da continuidade delitiva. Assim, pelo meu voto, recebo as queixas-crimes, reunindo-se ambas as ações, caso venha a prevalecer esse voto. Ministro Luiz Fux. Senhor presidente, eu recebi o voto do eminente relator e eu tenho assentado sempre que o recebimento da denúncia não é, na realidade, uma oportunidade para que se conceda à parte ao exercício do contraditório, da ampla defesa, e que, na verdade, seria mais favorável ao recebimento da queixa da denúncia, porque isso viabilizaria uma oportunidade para que ele pudesse se manifestar com relação aos fatos imputados a ele. Isso, no meu modo de ver, é realmente uma blasfêmia contra a razão e a fé na justiça. Quem tem contra si recebido uma queixa, uma denúncia, realmente padece muitíssimo. Por essa razão é que eu nunca tive a propensão de receber denúncias ou queixas assim, sem qualquer fundamento, ainda que embrionário, mas que passível de averiguação no curso da instrução criminal. Mas a própria transcrição daquilo que foi dito pela imprensa em relação à parte querelada, no sentido que, sem citar os nomes, mas no sentido de que era um pseudo-jornalista que fazia uso de diploma falso comprado numa unidade da federação, afirmando não só a responsabilização desse querelante pela morte do próprio filho, mas também a afirmação de que se trata de um psicopata, dono de uma extensa ficha criminal, com mais de 50 processos, sendo réu com mais condenações no interior do Estado envolvido com droga e outros costumes não recomendados pela sociedade, etc. e tal. Todos esses fatos aqui narrados são fatos objetivos e que encerram efetivamente essa figura noticiada na queixa de injúria. De sorte que não há nenhum vício formal. Essa questão relativa ao pedido de explicações não se aplica na hipótese e nem precisaria para poder configurar o dolo, porque o dolo está mais do que manifesto nessa declaração.
Eu, então, depois dessas observações, depois de ler o voto do ministro Dias Toffoli, eu acompanho integralmente.